Bom, a partir das coisas que vocês falaram, na verdade eu estava pensando que essa questão dos tempos de transição, né, esse assunto não é nem um pouco novo, né? Quando a fotografia surgiu no início do século XIX, esses debates aconteceram, né, no âmbito acadêmico. A fotografia provocou uma revolução, né, no sistema das artes e envolveu grandes intelectuais da época nesses debates. E, na verdade, então, a gente está retomando uma discussão que é muito antiga, né? Quer dizer, a transição e a ruptura, ela sempre acontece, né? Na história da arte, na história da humanidade. Uma coisa que me chama a atenção, assim, é que hoje é muito fácil, né, realmente, de produzir imagens. Vocês falaram nisso, há uma banalização na produção das imagens, né? Mas me parece que a velha dificuldade ela continua existindo, né? Que é como organizar essas imagens, né? Quer dizer, não é da organização dessas imagens, da transformação dessas imagens coletadas, né? Em algo que tenha um sentido, que tenha uma relevância estética, que está a diferença. E me parece que, em relação a isso, continua sendo, né, um grupo muito pequeno de pessoas que consegue organizar isso de uma forma que seja legitimada pelo sistema das artes. Isso também é uma coisa que, embora a gente veja o tempo de transição, a legitimação continua acontecendo da mesma forma como ela sempre aconteceu, né? São os especialistas que legitimam. No caso do cinema, são os grandes festivais de cinema. Quer dizer, os meninos lá em Fortaleza, eles não tinham acesso aos filmes, eles baixavam os filmes pela internet, mas o que eles baixavam? O que tinha sido legitimado por Cannes, o que tinha sido legitimado por Locarno, por Veneza, né? Aqueles filmes que não são distribuídos aqui, mas que foram, na verdade, eleitos, né, por um grupo de notáveis. E isso não muda, parece que isso não muda na história da arte, né? O que eu sinto, assim, é uma coisa que na verdade, hoje me inquietam bastante, assim, é que nessa profusão de novas imagens que são produzidas e dessa nova geração de realizadores que está nos festivais e tal, eu cada vez identifico uma dramaturgia mais frágil, né? E talvez o Lourenço possa falar um pouco também sobre isso, né? De uma geração que cada vez mais tem se informado basicamente através de imagens, né? Que não tem, cada vez lê menos, cada vez conhece menos de narrativa mesmo, né? E filmes com estruturas dramatúrgicas muito, muito frágeis, né? Isso é uma coisa que eu acho que é algo que é muito presente hoje. Eu queria então que vocês falassem um pouco sobre isso, e se nesse tempo de transição aí, será que vai mudar esse sistema de legitimação, ou a gente vai daqui a 200 anos continuar dependendo dos festivais, dos curadores, dos críticos, né, para fazer essa peneirada? Eu acho que, na verdade, isso não muda talvez nem Mas eu acho que o Tapa da Pantera, esse movimento das minorias poderem se conectar da internet e tudo, elas acabam levantando coisas que não passariam. Às vezes acho que até esses grandes pensadores ou seletores, sei lá, eles acabam descobrindo coisas porque se faz muito barulho. Eu acho que tem muita coisa vindo da profundeza mesmo, do marginal, de coisa feita e aí é colocada e alguém descobre. Agora, nem sempre é uma onda que é do meu interesse ou do seu e tal. Às vezes surgem várias coisas. E aí essas coisas acabam sendo percebidas, às vezes, e resgatadas justamente por esses lugares, às vezes. Mas eu acho que isso tem mudado, acho que tem surgido coisas que são independentes desse olhar, dessas entidades que selecionam. E acho que cada vez vai surgir mais. Só que, por outro lado, essas entidades, elas não querem estar por fora, e aí elas vão trazer eles para lá, elas vão acabar nos grandes festivais, que é o menino que fazia aquela coisa e nem sabia por quê. Então, também tem esse lado
que esses festivais, ou essas pessoas, sei lá, elas também não querem estar desautorizadas e serem julgadas negligentes nem nada. Elas estão tentando... também é difícil acompanhar tudo, mas acho que isso tem mudado, sim. Eu acho que a tendência é surgir coisas assim. Agora, o problema é como são esses movimentos, né? Quem é essa voz que, às vezes, se seduz muito facilmente com algum barulho nessa superfície dessa água, e aí acaba fazendo uma grande onda, às vezes, com uma onda que vai passar... né? É difícil, acho que por isso existe diversos tipos de público, e aí é uma coisa muito pessoal, mas eu acho que isso tem mudado, não sei, tem essa impressão. Acho que em festivais isso é visível. Não, eu concordo com o Lourenço, Marcos. Eu acho que essa verticalização que você citou, eu não enxergo mais ela funcionando como ela funcionava há 10, 15, 20, muito menos 40 anos. Para ficar no caso, né, já que você citou da garotada do Ceará, por exemplo, eu acho que eles podem ter pego alguma referência que veio de Cannes, mas, por exemplo, porque a questão da internet é uma questão, acima de tudo, pelo lado positivo, de conexão e de interligação entre coisas que estavam distantes. Então, por exemplo, a partir do momento que eles conheceram que, originalmente, pode ter sido numa primeira vez um filme de uma certa geração do cinema filipino que interessava a eles, eles viram, porque ouviram falar, seja em Cannes, seja num artigo de uma revista e tal, seja o que for, eles viram, começaram a pesquisar, e aí eles entraram em contato com essas pessoas, e hoje eles estão em contato direto entre Fortaleza e Manila, e aí eles estão vendo as coisas dos filipinos, independente se Cannes está selecionando ou não, porque eles estão em contato, quem está recomendando os filmes filipinos legais que eles querem ver são os amigos deles filipinos. E várias outras coisas assim que eu vejo acontecendo hoje em redes de conexão que a internet permite, onde as pessoas quebram essas verticalizações e isso se capilariza muito mais. E aí eu concordo, inclusive, com o Lourenço. Acho que os festivais muitas vezes estão ligados nisso também para pegar coisas deles. Eu acho que não só lá embaixo recebe de cima, como lá em cima se olha muito para esse pessoal e para se caçar coisas que talvez não estivessem chegando a eles nos caminhos tradicionais com a devida atenção, e aí eles já vão ficando ligados quem é que está ali e tal, pô, eu vi e tal, e eu acho que mesmo a questão de como esses cearenses começaram a ser vistos, por exemplo, no circuito de festivais brasileiros, foi muito assim. Não foi um grande festival que escolheu e deu um prêmio, foi uma coisa de muita gente indo lá, fazendo curso. Pô, você viu o pessoal lá tá fazendo negócio, trazendo... Eles andavam, sempre que eles vinham com caixas de DVDs, e aí trazia esses DVDs, circulavam por todo mundo. E, por exemplo, o Festival de Curtas de São Paulo exibiu o primeiro filme desse pessoal esse ano, já tem 5 anos que está se falando disso. Então o festival chegou por último. Foi o último a chegar nesse pessoal. Não, tudo bem, o Festival de São Paulo, mas houve um movimento, né, de legitimação dessa geração, mas eu acho que por parte de uma nova geração de críticos muito legitimação respeitada no Brasil. Mas a legitimação veio depois. Eu não acho que a legitimação veio antes para as pessoas serem conhecidas. Para serem conhecidas por outras pessoas, talvez. Mas a forma, eu acho que a capitalização hoje disso, ela é maior. Ela não é... Porque a pergunta básica não é acabou a função dos festivais e dos curadores, porque ninguém vai dizer isso. Acabou, inclusive, esse papel que eles ocupam. Acho que não, mas acho que ele está bem diferente, sim, e ele está bem mais possível de ser, por um lado, bypassado, né? Ou seja, as coisas vão independente deles, e por outro lado, eles estarem olhando e dizendo que tem outros jeitos que eles têm que fazer. Porque, como o Lourenço falou, eu acho que eles são muito preocupados com... Tanto que vários desses festivais, falando no caso específico do cinema, não é por acaso que de 5, 6 anos para cá eles começaram a ter projetos de estar ligados a cineastas antes dos cineastas existirem como tal, porque eles querem eles sentem que é importante para eles serem relacionados como descobridores e financiadores e mecenas. Então os festivais pararam de só exibir o que vinha e chegava até agora, está no momento, e querem fazer surgir os próximos cineastas já ligados a Cannes, ou Berlim, ou Roterdã, e aí poder dizer, eu estava lá quando nasceu. Não, claro, eles precisam disso para a sua própria legitimação e para a sua autoridade, mas eu acho que essa legitimação, ela continua sendo importante. Né? Não, a geração lá de Fortaleza
sem a legitimação de Tiradentes, por exemplo, ela não ocuparia esse papel que ela ocupa Sim, hoje. Mas o que eu acho é o seguinte, isso não impediria eles de terem existido nem dos seus filmes. Não, o que eu acho é que a claro, legitimação está chegando no momento posterior, Sem às dúvida, vezes, agora. Sem dúvida. É a mesma coisa de que você está falando de Cannes. É claro que para esses realizadores desconhecidos do interior, das Filipinas, não sei o que, não sei o que, não sei o que, eles olham para isso, ou não, mas no geral olham, e aí tem um momento que diz, chegou a Cannes agora, foi legitimado no Império, ok. Mas antes deles chegarem lá, eles já passaram 10 anos fazendo os filmes, é isso que importa no fundo, é que os filmes teriam sido feitos. Então aí a legitimação chega para legitimar o que já existe, o que é diferente daquela ideia do hype, que ainda existe muito, principalmente na música, porque se a gente chegar na música aí, espalha ainda mais o quanto se produz, o quanto tem, o quanto ninguém sabe, que é aquela coisa que a revista cria o fenômeno, às vezes. Né? Ela cria um fenômeno que nem existe. Eu acho que no cinema, essas estruturas já estão um pouco mais fluidas, e me interessa muito isso. Agora, acho que continua tendo, concordo com você, algumas coisas que estão lá, e são estruturas, e não acho que seja nenhum problema. Para dizer, será que um dia vai mudar? Acho que está mudando, agora acho que nunca vai ser extinto, e eu não vejo tanto como um problema. Agora, uma outra coisa que você falou que eu queria citar era só coisa da dramaturgia, né? Que você levantou aí, dessa questão da dramaturgia e da organização, né? Foram as duas palavras, dois termos que você usou. Cara, eu tenho muita dificuldade de lidar com isso, assim, pelo seguinte motivo. Eu realmente acho que a dramaturgia não é uma só, né, para começar, são várias, né, dramaturgias e tipos de dramaturgia, e eu acho que ela está constantemente sendo reescrita, né, e eu acho que em breve, eu não sei, você tem a experiência, não sei se você tem a experiência, por exemplo, de jogar videogames, que hoje em dia é uma parte essencial da formação audiovisual de boa parte de uma nova geração. Eu, particularmente, tenho muito pouco, mas o pouco que eu tive achei muito interessante, mas eu só não tinha capacidade de me relacionar com aquilo, por formação, mas não de achar que era ruim, só que eu não conseguia. Mas ver aquilo funcionando e entender um pouquinho, a gente vê como uma geração que audiovisualmente se imagina está sendo formada mais por isso do que pelos clássicos do cinema, obviamente não vai produzir coisas que satisfaçam a quem olhe formado, seja dramaturgicamente, narrativamente, organizacionalmente, o que for, pelos clássicos do cinema. Mas eu não sei dizer se isso daí vai começar a faltar a dramaturgia, a organização para eles, ou se eles só estão fazendo uma outra dramaturgia, uma outra organização que a mim me parece falha, porque eu mesmo não tenho os cânones audiovisuais que estão formando essa nova dramaturgia ou narrativa, sabe? Eu acho que é uma questão mais complexa para mim, me parece. Não em todos os casos. Em outros casos eu posso dizer, porque é o meu papel às vezes como crítico, o seu como crítico, dizer isso é ruim mesmo, tá? Vai dizer, às vezes você vai pagar amigo, porque vai dizer isso, daqui a 15 anos vai olhar para trás, e a história vai olhar para trás e dizer você estava errado, como muita gente fez com Deus e o Diabo na Terra do Sol, em 64, blá. E às vezes você vai estar certo, era só ruim mesmo, e deixa de lado. Agora, eu acho que está se tornando cada vez mais difícil, sabe? Eu acho que isso é um problema com o qual a gente tem que lidar, como críticos, eu digo, como curadores, como que for. O fato de que a formação audiovisual de gerações mais novas está se tornando cada vez completamente distinta do cânone formador de todos nós. E que, para se relacionar com eles, talvez não faça mais tanto sentido ficar aplicando o nosso cânone neles e dizendo que está errado. Em alguns exemplos e outros não, claro, não estou contextualizando, tudo é relativo e vale tudo, é outra coisa, e eu não posso entender, é por isso a questão, não é só isso, mas é isso também, eu acho.